Você vai ouvir agora uma mensagem de fé, esperança e amor com o pastor Elias Sena. Abra o teu coração a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra com o seguinte tema: 3 coisas que devemos fazer com a palavra de Deus. Vou repetir o tema da palavra de hoje. 3 coisas que devemos fazer com a palavra de Deus. Pastor, o que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Eu quero como base pegar um texto que está no livro de Josué, capítulo 1 e o versículo de número 8. Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Está escrito assim: não se aparte da tua boca este livro, antes medita neste livro dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diante desse único texto, eu quero compartilhar com você 3 coisas que devemos fazer com a palavra de Deus. E era o próprio Deus quem está instruindo, ensinando, orientando Josué a fazer. Parece que ouço Deus dizendo: Josué, 3 coisas você deverá fazer com a minha palavra. Qual é a primeira coisa, pastor? Vamos lá, olha o que diz o texto: não aparte da tua boca este livro. O que Deus está dizendo? Josué, fala desse livro, anuncia esse livro, proclama este livro. Que livro? A palavra de Deus. Esta é a primeira coisa que nós devemos fazer com a palavra de Deus: falar, proclamar, anunciar a palavra. Fala. Eu pergunto para você: você tem falado da palavra de Deus para a tua família? Você tem falado da palavra de Deus para os teus filhos? Você tem falado da palavra de Deus para os teus amigos? Ei, você tem falado da palavra de Deus para você mesmo? Fale, proclame, anuncie a palavra de Deus. Não saia essa palavra da tua boca. Fale dela o tempo todo, anuncia ela o tempo todo, diga ela o tempo todo, pronuncie esta palavra o tempo todo. Oh, querido, esta é a primeira coisa que nós devemos fazer com a palavra de Deus: falar, anunciar, proclamar. Tem gente que abre a boca para falar tanta coisa, tanta asneira, tanta abobrinha, mas nunca abre a boca para falar a palavra. Escuta, se você é um cristão verdadeiro, você deve fazer isto: anunciar, falar, proclamar a palavra de Deus. Jamais a palavra de Deus deve sair dos seus lábios. A palavra de Deus deve ser sempre pronunciada por você, proclamada por você, anunciada o tempo todo através dos seus lábios. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer com a palavra de Deus. Eu pergunto: tem feito isso? Segunda coisa que nós devemos fazer com a palavra de Deus. Qual é a segunda coisa que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Vamos no texto. Primeiro, não aparta da sua boca este livro, isto é, fale. Antes, medita neste livro dia e noite. É o que Deus está ensinando para Josué. Josué, primeira coisa que eu quero que você faça com a minha palavra: fala. Segunda coisa que eu quero que você faça com a minha palavra: medita nele dia e noite. Medita neste livro, medita nessa palavra. Meu querido, meditar é pensar, meditar é ruminar,
Meditar é estudar, meditar é estar atento, é se dedicar aos escritos sagrados. Medita de dia e de noite. Olha que interessante. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei, nesta palavra, medita de dia e de noite. O que devemos fazer com a palavra de Deus? Meditar. Você tem abrido esse livro, abrido essa palavra para que você possa meditar? Eu não estou dizendo para você ler. Nunca Deus mandou a gente ler. Sempre que Deus orienta a gente a ir para as Escrituras, Ele fala: medita. Medita. Atente. Pense. Reflita nos textos sagrados. Meditar é aferir, é conferir, é estar atento às Escrituras. Você tem lido a palavra de Deus com meditação, lendo, meditando. É isso que devemos fazer. A segunda coisa, meditar na palavra de Deus. Agora, qual é a terceira coisa que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Primeira, recapitulando, falar dela o tempo todo. Nunca se apartar da tua boca a palavra de Deus. Segundo, meditar nela dia e noite. Meditar nela dia e noite. Ai, pastor, quer dizer que eu preciso ficar 24 horas só lendo a Bíblia? Meu querido, para meditar não precisa ficar lendo. Quantas vezes eu passo horas e horas e horas e horas meditando aqui, ó, no meu consciente, na palavra de Deus. Medita dia e noite. Terceira coisa que nós devemos fazer com a palavra de Deus. Vamos lá. Diz o texto: não aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Parece que vejo Deus dizendo para Josué: Josué, primeira coisa que eu quero que você faça com a minha palavra, fala o tempo todo. Segunda coisa que eu quero que você faça com a minha palavra, medita nela dia e noite. Terceira coisa, Josué, que eu quero que você faça com a minha palavra, aplique em sua vida, pratique em sua vida, coloque em prática o que você tem falado e o que você tem meditado. Coloque em prática. A terceira coisa que nós devemos fazer com a palavra de Deus é praticá-la, é aplicá-la em nossa vida. Queridos, você tem aplicado isso na sua vida? Você tem praticado o que as Escrituras têm ensinado você? Você tem colocado em prática na tua vida aquilo que o Senhor estabeleceu? Porque são essas três coisas que nós devemos fazer com a palavra de Deus: falar dela o tempo todo, meditar nela dia e de noite e praticar a santa e bendita palavra de Deus. Agora eu quero concluir. Qual é o resultado em falar, em meditar e em praticar a palavra de Deus? Olha o que Deus disse para Josué. Aleluia! Porque então, depois de cumprido todas essas três coisas, falando dela, meditando nela e aplicando ela, então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Sabe qual é o outro resultado? Está lá em Mateus, capítulo 7, os versos 23 a seguir. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, diz o Senhor, vou compará-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram rios, tempestades, ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu. Sabe qual é o resultado de quem fala, de quem medita e de quem pratica a palavra de Deus? Ele será bem-sucedido, ele será vitorioso, ele prevalecerá diante das adversidades que vão
contra a sua vida, porque quem fala, quem medita, oh aleluia, e quem pratica a palavra de Deus, pode e é chamado de mais do que vencedor, na pessoa bendita de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus.